Boa tarde, meu nome é Juliano Osga e hoje vou apresentar a segunda parte da minha fala sobre música missioneira para o primeiro seminário de música missioneira de São Luís Gonzaga, que ocorrerá dia 2 de junho em São Luís Gonzaga, nas Missões, no Rio Grande do Sul. Agradecer a Asmos, na pessoa do presidente, mestre, músico, arpista, violonista, Mário Meira, todos os músicos integrantes da Asmos. Agradecer também o apoio da Prefeitura Municipal, da gestão do prefeito Sidney Brondani e demais gestores. Agradecer também o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo, Educação de São Luís Gonzaga, o apoio e incentivo também da Câmara dos Vereadores, e fazer um registro aqui, primeiramente, sobre o acervo barroco latino-americano, que são 12 CDs, que estão os originais no Instituto Histórico Geográfico de São Luís Gonzaga, do qual agradeço também. Esses 12 CDs, 6 deles são de organização do maestro polonês radical na Bolívia, Piotr Nawrot, e os demais Gabriel Garrido, e tem mais um organizador aqui que depois eu vou repassar certinho. Então é Gabriel Garrido, Piotr Nawrot, Ramiro Soriano Arce, Coral Nova, Orquestra de Câmara de La Paz. Então são esses três. Esse material se encontra onde eu estou aqui. Agradecer muito as funcionários aqui, a Ana Flávia, a Thalita, da Biblioteca de Música e Arte do Departamento de Música da Universidade Federal de Ouro Preto, que também é uma catedral, é uma sinagoga, uma mesquita, é uma meca de conhecimento e de preservação de acervo histórico, musical. Agradecer. E esse CDs, eles fizeram parte da pesquisa Acervo Barroco Latino-Americano, que foi ao ar pelo programa Habla na Rádio FOP TV, Rádio FOP Educativa da Universidade Federal de Ouro Preto. O programa se encontra disponível na internet, os 6 programas, vai estar o link de cada um para acessar. Então fazer o registro aqui. E também registrar aqui, muito importante, a obra de um dos pilares da musicologia no Brasil, que é Francisco Curtilang, através da História da Música nas Irmandades de Vila Rica, ou seja, publicação do Arquivo Público Mineiro, ou seja, através de pesquisas de Francisco Curtilang, foi diretor do Instituto Interamericano de Musicologia, com sede em Montevidéu. Esse acervo se tornou base para a criação do setor de musicologia do Museu da Inconfidência, que hoje está no anexo Casa do Pilar, em Ouro Preto, Minas Gerais. Então, aqui adentrando no assunto, fazer o registro sobre o quê? Sobre a música nas missões. E deixar claro aqui que entre as artes de maestrias do arco real, que são 19, entre elas a aritmética, a geometria, a importância da cantaria, ou seja, da arte de cortar, desbastar pedras, que a gente vê a cantaria no Rio Grande do Sul, nas ruínas, que a gente trocaria o nome por Vestígios das Missões, fazendo um adendo aqui ao trabalho do grande projeto Missões, ao trabalho também de mapeamento do Vestígios das Missões do jornalista Danilo Campos, da Rádio Missioneira de São Luís Gonzaga, também na pessoa do Álvaro Taise, do grande projeto Missões. Então, mudar esse nome de reduções para
vestígios, resquícios das missões. Então, fazer esse adendo aqui, e entre essas 19 artes, cantaria, marcenaria, a gente vê também muita coisa de madeira nos alpendres dos colégios antigos que na Argentina, os 30 povos missioneiros na Argentina, missões Rio Grande do Sul, na parte do Paraguai, na província de Paraquária, que tecnicamente abrangia Paraguai, Bolívia, Argentina, um pedaço, Rio Grande do Sul, Uruguai. Então, fazer esse adendo aqui, entre também a música, ou seja, para nós o que é mais evidente de resquícios das artes missioneiras seria talvez a arquitetura em pedra, em arenito vermelho, que se chama pedra Itacuru, da nossa região, que também tem aqui em Ouro Preto o arenito, mas é mais denso, que faz as calçadas de Ouro Preto, é da mesma família dessa parte geológica. Então a gente adentra na parte de música. E qual que é a importância da música? Da música, quando falamos de música, o que fica de registro de terceiros, de fontes secundárias, mas precisamos falar de música com registro de partituras. Então é aí que entra a pesquisa de pessoas como Victor Rondon, editor, Bernardo Hilari, editor, Piotr Navrot, pesquisador, e outros que vamos citar aqui. E qual que é a importância desse resquício da música? Passar aqui por cima 3 exemplos aqui. Nesse primeiro Festival Internacional de Música Renascentista e Barroca Americana, Missões de Chiquitos, Música Barroca de Chiquitos Jesuítico, Santa Cruz de la Sierra, 1998, foi o primeiro, que é este aqui, esse material aqui. E qual que é a importância? Entre vários autores aqui, adentrando especificamente no tema das missões, Piotr Navrot, Bernardo Hilari, Leonardo Weissman, os 3 que vão falar sobre esse assunto. Aqui no 4º Festival Internacional de Música do mesmo, que é através da organização da Associação Pro Arte e Cultura, a PAC, temos um texto importantíssimo para a história da música nas missões, até 1754, 1756, que é após a expulsão dos jesuítas. Temos o que? Música de negros, niños e mulheres em Santa Fé, Argentina colonial. Ou seja, qual que é a importância da tradição dessa música, que será tema para outra palestra. Através dos tambores negros de Santiago del Estero, que é a porta de entrada do caminho real do Alto Peru para a Argentina, ou também é a porta de saída do caminho real da Argentina no norte, tem toda a tradição do tambor crioulo, tambor negro, de uma das maiores festas da confecção do tambor crioulo em Santiago del Estero. E por quê? A fusão da música de negros, niños e mulheres em Santa Fé, Argentina colonial, de Luiz Denucci, vai fazer o quê? A fusão, posteriormente, do chamamé com o quê? Com a música guarani, jesuítica, e a música, o violão europeu. Então, essa é uma das importâncias, deixar registrado aqui, esse trabalho. E aqui, no 5º, nas actas do 5º encontro, temos também trabalhos de Bernardo Hilari, Pietro Navrot e G. Wilde. G. Wilde, para registrar aqui certinho o nome, Guillermo Wilde.
Guillermo Helder é doutor em antropologia, investigador do programa de etnohistoria do Instituto de Ciência Antropológica, Faculdade de Filosofia e Artes, Universidade de Buenos Aires, UBA. Então, deixar registrado. Aqui temos mapas aqui, muito interessante. Missas, aqui ó, fazer celebração diária, missa, celebração anuais, Semana Santa, Corpus Christi, Santo Patrão, eleição del Cabildo, onomástico del Rei, congregações, celebrações de ocasiões especiais. Então aqui é o registro de cada material, que a gente podia falar muito mais, abranger aqui, e adentramos aqui lo sacro e lo solemne, antes que lo virtuoso. Práticas de execução de missas polifônicas em las reduções de guaranis, mochos e chiquitos. Este aqui já é mais na parte de que entra em Bolívia. Porém, a gente tem uma noção do que seria música, né? Nessas outras reduções, fazendo esse comparativo de outras missões. E aqui o primeiro texto, o sonido de la misión, prática de ejecución e identidade em las reduções de la província del Paraguai. Aqui já é um geral das províncias do Paraguai. Então, quando falamos nesses estudos específicos, sempre a gente precisa do quê? Lembrar que precisamos de partituras escritas, copiadas, originais, facsímile, cópia segunda, terceira. Então, adentrando aqui, vou fazer esse breve registro aqui, ó, 112, que para um próximo trabalho esse registro da origem do chamamé, tanto que você pegar a percussividade da mão direita do violão do chamamé provém do tambor, que vemos muito bem no candombe uruguaio com os 3 tambores, pequeno, médio e grande. Então cada um toca de um jeito. Você passar essa percussão depois no violão, você vai ver a influência do ritmo no chamamé na mão direita. Isso é uma coisa importante quando falamos de rítmica, tudo a ver com as ciências reais da aritmética, toda essa parte de geometria, acústica, está tudo vinculado. Então, aqui temos um material interessante para quem se interessa, tanto que está aqui, ó, de tambores e carras, ou seja, estamos falando de tambores, outros instrumentos. El negro por excelência musiqueiro, violinista, guitarrista e arpeiro, ou seja, arpeiro. Estamos falando de arpeiro, arpista missioneiro que foi condecorado pelo Priorado dos Inconfidentes, o Sr. Mário Meira, com muito honra e mérito, o Priorado dos Inconfidentes 2022, através da minha pessoa como mestre de campo, fui levar em São Luís Gonzaga uma moeda de 300 anos de Minas Gerais com um título benemérito pela pessoa, pela obra do mestre Mário Meira, como arpista da harpa crioula gaúcha, harpa paraguaia. Então, fica esse registro aqui para quem se interessar, procurar esse material. Mas, especificamente sobre a música nas missões, vamos pular aqui para o excelente trabalho de Piotr Navroti, que fala o quê? Vou fazer uma breve introdução aqui, um adendo e uma anedota aqui. 2010, 2011, quando foi enviado o ofício formal por e-mail para Piotr Navroti, Bolívia, para autorizar o uso dos 6 CDs do acervo para o programa da Rádio FOP, quando chegou a resposta de uma semana depois da Bolívia, Piotr Navroti estava em Ouro Preto, quando me respondeu por e-mail. Juliano, eu estava em Ouro Preto faz uma semana.
Então são coincidências ou não que levam as pessoas para esse centro nevrálgico que é Ouro Preto, através do conhecimento, da cultura, da tradição, da preservação da tradição, que é muito importante. E adentrando aqui ao estudo de missas do Arquivo Musical de Chiquitos, Concepción, Bolívia. Piotr Navrot. La música de la época colonial preservada en los arquivos de Bolívia sigue múltiples e diversos estilos e tradições. Canto llano, música renascentista e barroca traída desde a Europa. Música renascentista e barroca criada por compositores europeus e, talvez, nativos que viveram em el território. Música autóctona de la época anterior a la conquista, presente em especial na tradição oral, pero que em alguns momentos imprime sua influência em la música culta. E música afro-americana, que como a anterior, se ha servido de la transmissão oral com escassos exemplos escritos. E finalmente, fusiones de ou mais de outros estes estilos. El chamamé é um exemplo de fusão. Então, o que você passa aqui? O que nos interessa aqui é falar sobre um exemplo da música que hoje foi encontrada, preservada e é regravada com 12 CDs aí, imagino muito mais existe, é sobre o registro de missas, e a principal é a de Zípoli, ou seja, na missa Zípoli, Apóstoles, Arquivo de Música Chiquitos, abre aspas, durante casi 2 siglos, la música americana de Domenico Zípoli, 1688-1726, o mais renomado dos compositores italianos que viajaram ao Novo Mundo durante a época colonial e o mais famoso dos que escolheram a ordem jesuítica. Foi considerada irremediavelmente desaparecida, perdida nos arquivos de Bolívia, Arquivo e Biblioteca Nacional de Bolívia em Sucre, Arquivo Musical de Chiquitos em Concepción e Arquivo Musical de San Ignacio de Mochos. A obra de Zípoli veio outra vez à luz a partir do labor de Robert Stevenson, quem foi o primeiro em identificar uma missa atribuída ao compositor e missioneiro jesuíta no arquivo da Catedral de La Plata, o Sucre, hoje depositada no ABNB. A obra foi transcrita pelo mesmo Stevenson, quem editou 2 vezes, e, ademais, por Lamberto Baldi e Francisco Curtilange, o mesmo do arquivo setor de musicologia da Casa do Pilar de Ouro Preto, quem a tal efeito contratou os serviços de Rodolfo Kubik e Carlos Seoane, versões todas que ficaram inéditas. Em todo caso, o Halasgo de Stevenson estimulou posteriores buscas e estudos de coleções musicais de arquivos da Bolívia. Então aqui passamos mais uma confirmação do material. E o que nos interessa aqui, que também fica importante deixar o registro, é sobre Antônio Sepp. Antônio Sepp. Que caímos aqui no texto, especificamente no texto de Um Laudate Pueri, como anteobra, acerca sobre a invenção da música jesuítica de Chiquitos, Bernardo Hilari. Por quê? Que fica marcado aqui que deve ser registrado?
Para evitar improcedentes susceptibilidades dependentes de nacionalismo de modez, recordemos que a chamada província do Paraguai da Companhia de Jesus era uma divisão administrativa da ordem que nada tem que ver com os limites da atual República do Paraguai, salvo a infeliz coincidência em la designação. A província jesuítica compreendia os territórios das regiões do Rio da Plata, Paraguai, Tucumã e Chiquitos, hoje repartidas entre as repúblicas Uruguai, Brasil, Paraguai, Argentina e Bolívia. A capital administrativa da província do Paraguai era Córdoba. Então, temos que deixar aqui esse registro. Então, nesse trabalho aqui, o que fica evidente? Quando falamos de Domenico Zipoli, também temos a figura importante de Anton Sepp. E aqui sobre a possível origem europeia das músicas jesuítas, aqui temos exemplos. Violino, 1-2, contínuo, contralto, tenor, violino, baixo contínuo. Ou seja, 3x2. Pam, 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 pam. Um exemplo, é só rítmico porque eu não entrei na escala melódica ou harmônica, ou seja, não tem altura, é só o ritmo. Ou seja, e o canto é 1, 2, 3. Laudate pueri, laudate pueri, laudate. Então, isso aqui é só um exemplo. Quando temos a partitura, a transcrição do original, da cópia, você consegue visualizar certas questões de forma, de dinâmica, de composição, de harmonia, todas essas questões técnicas musicais que sem a partitura a gente fica só num nevoeiro de especulações. Então aqui, adentrando nesse terreno, o que ele fala aqui? Proveniência, as missões de Guarani. Quando falamos aqui, o primeiro extrato do repertório chiquitano foi trazido à zona por Martin Schmidt, quem havia chegado a ela, a zona chiquitana da Bolívia, com o desígnio específico de ensinar música clássica. E quem encontramos aqui? Citação sobre Anton Sepp. Então, o Laudate Pueri Zipoli, antes de ser importado a Chiquitos, pertenceu possivelmente ao repertório das reduções de Guarani, os famosos 30 povos missioneiros desperdigados em o que hoje é o sul do Paraguai, a Mesopotâmia, a Argentina e o sul do Brasil. Este repertório é o único que sepamos que incluyó composições germânicas semelhantes ao Laudate, introduzidas por el jesuíta tirolês Antônio Sepp, que esteve nas edições de São João Batista, São Luís Gonzaga, Japejú, que é próximo a São Marcos, Uruguaiana, que tem o lado Japejú no Brasil, perto de São Marcos, e Japejú no lado argentino, em Corrientes, que é terra natal, Japejú, do prócer argentino São Martín, libertador e unificador da República Argentina, ou seja, Antônio Sepp, e foi falecer em São José, se não me engano. Antônio Sepp, a partir de 1691. Por quê? O Laudate havia sido cantado, todavia, em Chiquitos depois de 1730, constitui uma exceção dentro do repertório, o qual pode haver-se devido às características específicas do texto da obra. Ou seja,
Sepp mesmo, cujo testemunho sobre música figura entre os mais loquaces que escreveram os jesuítas, se encargou de aclarar que a sua chegada se tocava música que ele tinha por vieja em las reducciones. Abre aspas. Después de los holandeses, vino un padre español que entendía algo más y promovió la música componiendo misas, vísperas, ofertorios y letanías. Pero todo estaba hecho aún a la manera antigua, como en el Antiguo Testamento y el Arca de Noé. Pese a que debería ser moderno porque no tenemos nada mejor que la nueva música. Ni una sola misa y ningún salmo tenía un bajo continuo, pese a que constituye el fundamento imprescindible. En vez de cantar en voz de bajo, se tocaba el fagote para suplir un poco el fundamento. Cuando se presentaban pausas en el bajo cantado, como sucede en cada voz, el fagote enmudece igualmente, y entonces los pobres indios deben seguir cantando sin bajo y sin fundamento, lo que indudablemente no puede sonar agradable a los oídos. De modo que por esta causa los indios no tienen un buen acompañamiento para ninguna misa y para ningún salmo, y si lo tuvieron, lo deberían aprender antes. Este arte es totalmente nuevo para ellos y diferente como el día y la noche, de la vieja música española que aún tiene. Hasta ahora no se sabía nada aquí de nuestras rayas, ni tipos de compás, nada de la tripla y nada de las cifras 76, 43, etc. Hasta el día de hoy los españoles, como lo he visto en Sevilla y Cádiz, no tienen ni corcheas ni fusas, o sea, semicorcheas, ni semifusas, o sea, fusas. Sus notas son todas blancas. Las semibreves, las mínimas, o sea, blancas, y las semínimas, o sea, negras, que son parecidas a la nota cuadrada de la vieja música litúrgica. Es una música antiquísima, como los libros viejos de los cuales los corregentes tienen cajones enteros en la provincia alemana y que utilizan para encuadernar nuevos autores. Antonio Sepp, Relación de viaje a las misiones jesuíticas. Tradução de Werner Hoffmann e Monica Wrangel. Prólogo Werner Hoffmann, Buenos Aires, 1971. Por que tem que deixar registrado esse material? Porque a carreira de Sepp pode seguir-se através da introdução de Werner Hoffmann a suas traduções de obras de Sepp. La nota de Guillermo Furlón sobre los curas de los distintos pueblos guaraníticos em su livro Misiones e Subpueblos de Guaraníes, Buenos Aires, 1962, e o livro editado por el último autor, Anton Sepp, e Su Gobierno Temporal, 1963. Por quê? De acordo com Sepp, continua o texto, como era a música e sua chegada, o autor poderia referir-se à polifonia em estilo de la prima prática, por sua alusão ao uso de figuras blancas, negras e corcheas, sem valores menores nem compassos compostos. Ou poderia estar descrevendo a música barroca hispânica semelhante a los salmos de Araújo, Torrejón e Durán, sobre los que escrevi antes. Algunos detalles de su texto, como el uso de un fagote ou quizá un bajón, para tocar las voces corales de bajo, la referencia a la música de Sevilla y Cádiz, y la atribución de esta música a un todavía anónimo padre español hacen preferirse la segunda posibilidad. Así, según Anton Sepp, las composiciones en estilo moderno como el Laudate Puerisiplo no existían a su llegada. Esto me permite avanzar otro paso en mis inferencias. Si el salmo efectivamente vino de las reducciones de Guaraní, muy posiblemente fue introducido allí por Sepp, ou por lo menos a sus instancias. Então, ou seja, aqui podemos falar um pouco sobre a música Guarani nas missões jesuítas com Anton Sepp, que esteve em São Luís Gonzaga. Por quê? É uma inferência. Se o salmo efetivamente veio das reduções de Guarani,
muito possivelmente foi introduzido por Antônio Sepp ou por menos de suas instâncias. E mais, puedo proponer una pieza concreta para identificarlos, entresacada de la misma fuente. Sepp afirmó que no había traído manuscritos musicales consigo desde Europa, por lo cual el precursor jesuita que estaba a cargo de su viaje le gruñó bastante y hasta el día de hoy, continúa Sepp, aún debo oír que no he traído conmigo ni un solo autor de música y que él hubiera restituido gustosamente todos los gastos a la provincia alemana. Por ello, compuso las piezas que necesitaba, en general combinando fragmentos ajenos que recordaba. Además, puso por escrito por lo menos una obra que conocía bien. En mi reducción he anotado para 8 ninitos indios la famosa Laudate Pueri del padre Ignacio Glete, que casi só de memória e les he ensinado a cantá-lo. Ou seja, o detalhe, que aqui tem uma nota que é interessante, que recorda com a evidência disponível em los arquivos espanhóis e americanos da época, incluindo Sucre, Cusco e Bogotá, em los quais as partes de baixo são quase invariavelmente instrumentales, detalhes que definem a sonoridade peculiar que muitos editores, não tomam em conta, ou seja, sobre acompanhamento. E aqui temos uma comparação do texto de José Cardinal, 1671, com o Laudate Pueri Zipole. Texto José Cardiel, el Laudate começa los tenores e demais músicos grandes. Laudate pueri, pueri laudate, laudate nomen domine. Ou seja, Laudate pueri, Zipole, laudate, laudate, laudate nomen domine. E continua com várias sincronias. Cite nomen domine benedictum. Texto José Cardiel e Laudate pueri Zipole. Trio de vozes blancas, cite nomen domine benedictum. E continua. O que fica aqui importante é esse registro aqui sobre Anton Sepp. Ou seja, quando falamos de música nas missões, igual muito sabiamente o mestre maior do acordeon, da gaita, da sanfona gaúcha, nascido em Santo Ângelo, radicado em São Luís Gonzaga, Luiz Carlos Borges, que isso aqui também é uma homenagem a ele, que ele passou para o plano maior, está no Templo da Música Celeste, numa palestra em São Luís Gonzaga, sobre sua obra, ele falou a importância da diferença. Música nas missões jesuíticas de 1628, 1687, São Luís Gonzaga, a 1754, e música da região das missões atuais do Rio Grande do Sul, música das missões, música missioneira. Por quê? Se você olhar nas missões como restrito a um contexto histórico, 1600, 1700, dentro das missões jesuíticas, é o que estamos falando da história. Agora, quando falamos de música missioneira das missões, que vamos ver no desenvolvimento histórico ali, através da influência do chamamé, depois de 1754, outras vertentes, entrando com influência da música colonial portuguesa, 1801, 1808, toda essa entrada portuguesa através das missões e também por Colônia do Sacramento, através da Ilha do Desterro, que seria o ponto mais próximo entre Montevidéu, antes de fundar em 1737 Rio Grande, era a Ilha do Desterro em Santa Catarina, atual Florianópolis, ou seja,
Então, Laguna, aquele ponto do Tratado de Tordesilhas, que é a divisão que até hoje reivindico culturalmente Argentina, parte espanhola, você vai ver a influência da música espanhola até um pedaço de divisa com Laguna. Por quê? Por causa da questão territorial espanhola. Depois, através de Laguna, descendo, adentrando o domínio português colonial, através de Ilha do Desterro, atual Florianópolis, Laguna, Santa Catarina, mais ao sul. Depois, com a criação, 1658, Colônia do Sacramento, Uruguai. E depois, 1637, com a horda, com a comitiva que saiu de vários cavalarianos do Dragões Reais de Minas, 1637, com o brigadeiro José da Silva Paz, que muitos deles saíram dos quartéis aqui de Cachoeira do Campo, que era o quartel dos Dragões Reais, os Dragões Reais das Minas, que foi fundado oficialmente em 1775, com a criação do quartel do Regimento de Cachoeira do Campo, em 1779. Então, esse vínculo musical fica o quê? Bem específico. O que é a música nas missões nos territórios argentinos, Paraguai, Bolívia, e também o que é música colonial no Brasil dentro do domínio português. Essa faixa, essa Mesopotâmia entre o Oceano Português e o Oceano Espanhol, que ficou aquele meio ali que podemos dizer que envolve Paraguai, envolve Misiones na Argentina, envolve Rio Grande do Sul, Uruguai, podemos ver a influência, a fusão desses dois estilos. Dois não, temos o caso, o candombe uruguaio, que é um predecessor do que hoje chamamos de tango, provém do candombe uruguaio, crioulo negro, música com 3 tambores, dançada como se fosse uma capoeira, era uma luta, era quase um duelo dançado. Então, aí temos o exemplo, e outro exemplo é o chamamé. O chamamé argentino é aquela influência toda ali do negro, do crioulo santafesino, Santiago do Esteiro, Tucumã, toda aquela região do tambor, confecção da maior festa da Argentina do tambor crioulo em Santiago del Esteiro, e também Tucumã também tem uma grande influência. E vemos também com a influência da música guarani, jesuíta, e também através do violão europeu, que você faz o quê? Você faz o chamamé. Então, esta parte aqui, que eu acho que nos interessa muito, é para fazer um pouco esse resgate e muito falar, porque este material, todo esse material que são 6 atas do encontro, está aqui na biblioteca, o que está, igual este que acabei de ler partes aqui, o que está falando especificamente sobre Schmidt, Zipoli e o indígena anônimo, Weismann, eles foram xerocados e foi doado. Eu doei essa parte em 2010, 2011 para o Instituto Histórico. Esse material para pesquisa está no Instituto Histórico, no setor de música, foi doado para, ou seja, do material que veio da Bolívia, fotocopiado, xerocado aqui em Ouro Preto e doado para o Instituto Histórico de São Luís Gonzaga, para falar sobre essa música, falar sobre esses temas que muito nos relaciona com as duas culturas coloniais, tanto depois do exemplo que podemos falar aqui, passando toda essa influência espanhola, entra em 1738, na Batalha de 30 de abril de 1738, se não me engano, Rio Pardo,
quando as forças republicanas de Rio Grande, num enfrentamento com a segunda companhia, terceira do Imperial, no caso portugueses, descem, já é Imperial Brasileira, 1838 no caso, descem para o Rio Grande do Sul na Guerra Cisplatina, toda essa trajetória que depois vira Revolução Farroupilha. 1838, 30 de abril, na Batalha de Rio Pardo, ganha pelos republicanos rio-grandenses, é aprisionado o maestro Joaquim José de Mendanha, que é da congregação da freguesia Nossa Senhora de Ouro Preto, ou seja, ele é de uma das irmandades de Vila Rica, que é vamos ver onde está aqui, Vilar, Monte Carmo, Rosário dos Pretos, Mercedesima, São Minhas, Francisco de Paulo, ou seja, da São José, da Irmandade de São José de Ouro Preto, a Capela Imperial. Então, ou seja, o músico da Capela São José, hoje em dia conhecido como Capela Imperial de Ouro Preto, foi para Rio Grande do Sul e ele que escreveu o hino do Rio Grande do Sul, a composição instrumental musical, não a letra, parte instrumental musical, é Joaquim José de Mendanha, nascido em Itabira do Campo, atualmente hoje Itabirito, que era distrito colonial de Ouro Preto. Então, falando de música, aqui temos muito material, muito interessante. Agradecer ao depositário desse material aqui em Ouro Preto, a Biblioteca de Música, e também agradecer ao Instituto Histórico em São Luís Gonzaga, que é depositário também desse material que foi doado, é depositário também dos CDs do acervo, dos 12 CDs para quem quiser escutar. Também fazer o agradecimento aqui à doação de várias partituras através do pároco antigo da Igreja do Pilar Marcelo, e atualmente é o pároco Adilson, através do músico Gonçalves, da escola Padre Simões, fez a doação dessas partituras, que foi entregue para o Mário Meira, na visita técnica do Instituto Histórico São Luís Gonzaga em Ouro Preto, em julho, se eu não me engano, 2022. Então, a pessoa que está me falhando o nome, Escola Padre Simões, o Alcindo Gonçalves, muito obrigado. Lá também foram doadas essas quase 1000 páginas de partitura sobre várias peças musicais para quarteto de cordas, metais, sopros, que estão no Instituto Histórico. Então eu agradeço, e mais uma vez aqui deixar registrado essas obras de suma importância, que são vários. Santa Cruz de la Sierra, APAC, Associação Pro Arte e Cultura, Piotr Naverotti, Victor Rondon, editor, aqui no caso o primeiro publicado com o apoio de Agência Espanhola de Cooperação Internacional, Centro Ibero-Americano de Formação Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, Bernardo Hilari, editor. Esse aqui é a primeira ata de 1998. Esse aqui, o outro. Mulheres, Negros e Niños em la Música e Sociedade Colonial Ibero-Americana. É a acta do 4º festival, ou seja, 2002. Aqui, ó. Então, acho que é esse o registro aqui. Também Histórias da Música nas Irmandades de Vila Rica, ou seja, Francisco Curtilang. Também aqui a parte específica sobre um dos pesquisadores do Centro
americano, Centro Latino-Americano de Musicologia em Montevideo, Uruguai. E deixar aqui o agradecimento mais uma vez ao seminário, a um importante passo na história da música de São Luís Gonzaga, das missões do Rio Grande do Sul, do Brasil, e que seja o primeiro de muitos seminários. E os parabéns, obrigado pelo convite, Asmus, Associação São Luisense de Músicos, mais uma vez, no exemplo do amigo Mário Meira, arpista, missioneiro, ou seja, arpista, músico, mestre músico, arpista, missioneiro, as outras pessoas envolvidas na Asmus, e mais uma vez um agradecimento especial pela atenção e pelo convite de confiar na minha pessoa uma tarefa tão, para mim muito grato poder falar na nossa terra e estar aqui em Ouro Preto nesse, igual eu falei, nessa meca de conhecimento e tradição, não só musical, científica, de engenharia, das artes reais, do livro ali que eu citei, fazer o adendo aqui, as artes reais foram citadas do estudo do livro do Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, que foi reitor da Universidade de Ouro Preto, e em 2 de seus livros de estudos das artes reais templárias, num deles tem essas especificações sobre o estudo das artes de geometria, aritmética, cantaria, marcenaria, os ofícios, o quadrivium, o trivium, as artes e ofícios, entre elas a música e a arquitetura. Então, o meu maior aqui agradecimento também ao senhor Antenor Barbosa, também fazer aqui um agradecimento também à entidade Priorados Inconfidentes, que muito me confia a função de mestre de campo, região dos Inconfidentes, para falar sobre a história de Minas e como a história de Minas e Rio Grande do Sul é irmanada por um simples, mas não simples quando não temos. Talvez o mais rico quando falta, que é a liberdade, ou seja, pela nossa liberdade, ou seja, que foi uma luta do Rio Grande do Sul no período imperial, pela sua liberdade. Então, o lema de Minas, liberdade ainda que tardia, é liberdade de poder falar, conversar, dialogar, contestar, criticar positivamente. Então, esse é o meu maior agradecimento e essa é a minha contribuição para o seminário, primeiro seminário de música missionária de São Luís Gonzaga. Muito obrigado, uma harmonia geral em vossas vidas.